E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui novamente com a permissão de Jesus a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi psicografada pelo apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso estudo de hoje, continuamos no capítulo 23, cujo título é Saber Ouvir. No programa passado, nós conversávamos sobre os questionamentos de André Luiz, querendo saber por que não poderia haver uma continuação, uma convivência, né, uma comunicação mais ostensiva com os encarnados aqui na Terra. E ele questiona Lísias algumas vezes sobre o motivo pelo qual não se poderia ter contato com os encarnados. E o Lísias vai começando a explicar a ele e dá para ele algumas respostas, dizendo que nem os encarnados estão equilibrados e nem os desencarnados também, para manter um contato e continuar na calma, na paz. E só que o André Luiz, ele não está aceitando as respostas que o Lísias está dando para ele, né? E ele vai continuar fazendo a pergunta, né? Hoje nós vamos começar a ler o parágrafo 24. E aí, né, ele mesmo vai dizer agora que agora já é teimosia dele. Antes, realmente, ele não sabia. O Lísias começou a dar os motivos, né, por que não se poderia ter um contato ostensivo com a crosta da Terra, mas agora ele mesmo vai dizer que é por teimosia que ele quer saber. O comportamento do André Luiz, de uma maneira geral, até por isso mesmo foi permitido a ele ditar a vida no mundo espiritual para nós, fazer essa revelação, é o nosso comportamento como seríamos, como poderá ser e como já foi tantas vezes que já desencarnamos. Ele quer notícias da família dele, da esposa, dos filhos que ficaram. Natural isso. Ele insiste. E essa insistência lhe dá mais informações. O Lísias explica cada vez mais o porquê não. Por isso que o título do capítulo é Saber Ouvir, que é muito difícil. Saber falar, muitas vezes, falar não é tão difícil. O problema maior nosso é saber ouvir, porque o saber ouvir requer paciência e uma dose de boa vontade muito grande para compreender aquilo e aceitar o que está nos sendo ensinado, né? E então, é o que vai acontecer com o André Luiz. Isso, então ele mesmo vai colocar: contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísia, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Aí ele já pega no ponto fraco do Lísias, porque o Lísias deve estar com saudade do pai que reencarnou há pouco tempo. Sem dúvida, respondeu bondosamente, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. E aí a gente poderia, né, se perguntar, mas como é que ele visita o pai? E Allan Kardec vai explicar bem para nós, a partir da pergunta 400 e 401 e 2 e 3, a questão dos sonhos, do sono, que é nessa hora que o espírito ele desdobra
e ele pode, né, saindo do corpo, ele pode reencontrar alguns desencarnados. Olha, na pergunta 400, Kardec faz o seguinte questionamento: o espírito encarnado permanece de bom grado em seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é. E aí é 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o pai do Lísias, a gente vai ver que no caso especial ele é uma criança. Mas mesmo assim, o espírito também, na hora do sono, é afrouxado os laços que o prendem ao corpo e ele, né, desdobra, é a palavra que nós usamos. E é nesse momento que os desencarnados podem ter um contato com os encarnados. Aquilo que a gente chama de sonho, muitas das vezes são encontros espirituais. Encontro com os nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, encontro com os desafetos, porque também isso acontece. Mas isso, no caso de uma criança, isso, que é o caso do pai do Lísias especificamente, isso é mais difícil de acontecer continuamente, porque isso pode perturbar a reencarnação da criança. Um exemplo que a gente tem disso, de um relato, é da Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela, além de sonhar, né? Ivone que psicografou o livro Memórias de um Suicida. Dentre outros, né? Dentre outros. Ela, durante o sono, não só durante o sono, mas mesmo em estado de vigília, acordada, porque ela era médium, ela via o pai dela da outra encarnação no sonho, acordada, e isso confundia muito a cabecinha dela, porque ela era uma criança. E tanto que ela relata que ela, às vezes, não queria pedir a bênção ao pai e à mãe, porque ela não os reconhecia como pai e mãe. Ela tinha, né, toda a lembrança e o contato, no caso do pai e da mãe, no caso do pai, da última encarnação. Então, esse contato com crianças, no caso específico do Lísias, vai ficar um pouco mais difícil, não vai ser tão corriqueiro assim. Mas, com os adultos, isso acontece mais fácil. Tem no livro, se eu não me engano, é no Obreiros da Vida Eterna, há um relato do próprio André Luiz, quando ele vê lá eu acho que é na casa transitória de Fabiano, quando ele vê crianças receberem as mães que estão dormindo, né, e desdobram e vão ter com eles, porque o André Luiz, né, fala da saudade imensa de uma mãe e de um pai quando tem os seus filhinhos, né? O exemplo muito bom disso que a Tereza está falando, do caso da mãe que ficou, porque nós falamos anteriormente da criança que está lá, no caso da Dona Ivone, né? Isso. E agora o caso da mãe que ficou, porque às vezes o filho, e no livro Entre a Terra e o Céu, Evelina. Antonina, desculpa. A Antonina, personagem do livro, ela tem 4 filhos e um deles, o Marcos, desencarnou. E ela cuida dos 3 na resignação, claro, com muita saudade, mas sem revolta contra Deus. Isso facilita o trabalho dos espíritos, né? E aí ela é levada, desdobrada, para ver o filhinho desencarnado no plano espiritual. E ela, quando ela chega, ela fala assim... eu queria... o relato dela no livro é que ela não queria voltar. Ela esquece dos 3 que ficaram. E aí
mas o instrutor conversa com ela, né, e tal, depois ela se reequilibra. Foi uma coisa de emoção de momento. Depois que ela visita o filho, que ela volta para o corpo, ela tem uma lembrança que sou eu, mas não integral, porque senão pode atrapalhar a encarnação. Então isso acontece conosco. As situações, né, problemas que nós temos para resolver é para o nosso bem aqui na Terra, enquanto encarnados. Se ficarmos fixados nas imagens da vida espiritual plena e bela, aí atrapalha o nosso trabalho aqui. Não é? Então isso aí é muito complicado. Isso aí. Por isso que, pelas misericórdias de Deus, nós não lembramos normalmente integralmente os sonhos, não é? Quer dizer, então o Lísias está tentando explicar para o André Luiz que o contato não é proibido totalmente. Ele vai falar agora, na continuação da leitura, a gente vai ver que isso não é proibido, o contato, né? Não é, mas tem um momento certo. E você vai ter que aprender a esperar o momento, que é o que o André Luiz vai fazer. A gente, né, já está vendo que ele quer saber, ele está com saudade, mas ele está aguardando, né? Eu acho que aqui, no caso, essa pergunta teimosa aqui é mais didática, para que o Lísias possa continuar nos explicando como na realidade isso pode acontecer. Então ele vai falar. Só um pouquinho. Então, aproveitando que você falou essa pergunta teimosa, ele diz assim. A pergunta dele foi essa. Você não tem um amigo encarnado? O seu pai não gostaria de comunicar-se com ele? Ele tá falando com o Lísias, se referindo ao pai do Lísias já reencarnado. Aí o pai do Lísias fala assim, na resposta. O pai do Lísias não. O Lísias fala assim sobre o pai, na resposta, desculpa. Ele fala assim, sem dúvida, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma. Tem 2 ensinamentos aí nesse trecho. Primeiro é o merecimento de ter essa alegria. Como é que é esse merecimento que eles explicam aqui? Já explicaram algumas vezes. É porque você tem que ter o equilíbrio, porque senão atrapalha a encarnação aqui da criança. Esse equilíbrio, ele é conquistado através do trabalho, da resignação na colônia Nosso Lar, que é uma colônia de transição. É uma colônia de trabalho para espíritos ainda em estágio evolutivo, inferiores. Então, conquistando esse equilíbrio através do trabalho, aí ele merece essa alegria de visitar, vez por outra, não é toda hora também. E outro ensinamento importante que ele fala, visitamo-lo em sua nova forma. Então, o André Luiz falou, você não vai visitar seu pai? Você não tem lá seu pai encarnado? Aí, sim, quando eu mereço, eu vou visitar em sua nova forma. Quer dizer, o que é isso aí? Nós temos já o raciocínio suficiente para, com o que o Espiritismo nos ensina, colocarmos cada vez mais essa ideia em nós. Visitar em sua nova forma é um novo estágio. A vida continua em outras formas. Ele não é mais o pai do Lísias, ele vai ser agora uma outra pessoa em outra situação. É o mesmo espírito com uma forma diferente, que é o que acontece com todos nós. Somos os mesmos, muitas vezes recalcitrantes nos mesmos erros, mas em novas formas que nos é emprestada a fim da nossa evolução. Então essa questão da nova forma é uma nova maneira de nós encararmos a desencarnação e a reencarnação. Fulano morreu. Não, ele desencarnou. Ele pode estar numa nova forma ou ele pode estar numa nova situação de aprendizado. Fulano lá no plano espiritual, quando nós voltamos, ele voltou para o plano, então já não tem mais aquela forma, ele voltou para o plano encarnado com uma nova forma. Então são estágios evolutivos. É nessa maneira que nós temos que sempre encarar a questão da vida, que é eterna. Não é uma perda, né? Isso que é importante. Então, agora nós estamos já no parágrafo 26 e o Lísias vai continuar a conversar sobre isso. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem
a oportunidade ou o merecimento exigidos. E aqui eu me lembrei quando ele fala que nós somos criaturas ainda falíveis, porque se a gente não é, vem fazer uma visita espiritual a um encarnado e chega e vê o teu afeto sendo obsediado, você vai querer matar o obsessor. Então, a gente vê que na realidade, quem decide essa vinda são os espíritos superiores ministros da colônia Nosso Lar, principalmente do Ministério da Comunicação. Porque se a gente tivesse um equilíbrio de um Gúbio, que no livro Libertação, ele vem ver a filha espiritual dele, a Margarida, isso está no capítulo 14 do livro Libertação. Quando ele chega e vê a Margarida sendo obsediada por 60 obsessores, fora os ovoides que foram implantados na sua medula. Ele chega, olha o quadro, lógico, se sensibiliza, mas ele primeiro vai ajudar a quem na realidade está em pior situação. Porque quem está numa pior condição moral? Aquele que está sofrendo a violência ou aquele que está fazendo a violência? Não é? E depois ele mesmo faz a prece de Gúbio, que tem nesse livro, é linda, porque ele coloca na prece, ele pede a Deus que não só pelos que sofrem, mas principalmente pelos que fazem os outros sofrerem. Então o Gúbio já tinha esse equilíbrio para poder vir à Terra, ver uma filha sua espiritual que está encarnada, sofrendo uma obsessão tremenda, não é? Com 60 obsessores, com um processo de implantação de ovoide, e ele consegue ter o equilíbrio, não é? Para primeiro ajudar quem está mais necessitado. O Gúbio já entendeu que, na realidade, nós somos todos irmãos. Ele já perdeu esse hábito que nós temos, né? A maioria de nós é meu, é minha filha, é meu marido, é minha casa, é meu carro, ninguém pode olhar, ninguém pode tocar, ninguém pode fazer nada, porque é tudo meu. Ele já conseguiu ultrapassar essa barreira, ele já está na barreira do nosso. Ele já está entendendo. Porque na realidade ele já está num entendimento que nós vamos ter realmente um dia dentro de nós, inteiramente, de que o que está em pior situação não é quem está sofrendo, como a Tereza colocou, é quem faz sofrer, porque ele vai ter que resgatar isso depois, sabe lá como. Se ele tem mais conhecimento, pior vai ser. Então ele já vê o futuro daquela situação ali com pena do outro. E muitas vezes ele pode vir junto daquele que está fazendo sofrer, que é um ente querido, no caso do Gúbio. O que a Tereza colocou, e tem nos ensinamentos variados em várias obras para nós, porque vamos desencarnar daqui a pouco e essa realidade vai ser patente em nós. A maioria de nós, a grande maioria, vai ter saudade daqueles que ficaram, daqueles que amamos. Estamos nesse estágio. Não é? A saudade é o método do amor, né? Então, e aí gostaríamos de ver alguém que nós deixamos aqui, um ente querido, sofrendo de alguma maneira, alguma perseguição, alguma tortura física, moral, mental, de alguém? Não, né? Mas tudo está na mão de Deus, tudo está no governo divino. E esse entendimento que nós temos, que isso é muito sério, isso é uma coisa que nós temos que pensar bastante, porque no livro Sexo e Destino, tem o caso do Pedro Neves, grande trabalhador, já citamos ele aqui em alguns programas, um grande trabalhador do plano espiritual, uma pessoa que, como assim o André Luiz, trabalha o tempo todo e merece elogios. O André Luiz começa o livro elogiando o trabalho dele, mas quando ele vem, tem a permissão, porque ele tem a permissão, mas aí foi aprendizado para ele, de amparar a filha que está desencarnando, que já é uma senhora, né? E aí essa filha desencarnando já com câncer, sendo tratada já em casa, o marido dela, que é o genro dele, do Pedro Neves, está tendo um romance com uma moça.
Só dele ver isso, ele já fica, perde o equilíbrio todo, se desequilibra totalmente e o agride fisicamente, porque o espírito, ele agride o outro, mas o soco não desfere um soco violento, não é como aqui, mas a energia passa e o Pedro Neves se sente com náuseas e tal. Então o André Luiz fica, meu filho, mas você tinha que estar bem, porque ela está desencarnando, vai ter com você. Não, mas isso não se faz, não é assim, porque ele não presta. Então, são esses desequilíbrios que a gente tem que sempre estar atento, porque o nosso comportamento ainda é assim, né? Ainda é assim. E aí o Lísias vai terminar, e outra coisa, vamos até poder terminar o capítulo hoje. Peraí só um pouquinho, Teresa. E aí ele fala aqui, ó, necessitamos recorrer a órgãos competentes. Sempre está frisado nas obras, no que a gente lê, da questão da hierarquia no plano espiritual, que é obedecida sim, tem que ser, para que a coisa funcione, não funcione para nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, existe uma hierarquia e tem que ser obedecida, tem que ter autorização. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob os meus olhos curiosos. Quer dizer, abriu o controle de recepção aqui porque a gente lembra que o André Luiz, não é? Ele viu um rádio, não é? Lá na sala de Dona Laura. Então, aí, esse controle de recepção é o botãozinho, devia ser um botão, não sei, né? Que o Lísias mexeu porque vai ouvir agora alguma coisa, né? No rádio. O André Luiz não sabe bem o que é, mas ele vai saber já no próximo capítulo, a gente vai ver o que eles vão escutar. Então, para resumir, né, o capítulo que a gente acabou de estudar, a gente chega à conclusão que a gente desencarnando e podendo ser abrigado numa colônia equilibrada, tal como o nosso lar, a gente vai poder sim ter contato com os encarnados, mas tem regras para isso. Você precisa ter merecimento, você precisa ter permissão, e essa permissão ela vai estar ligada ao teu próprio comportamento. Se você estiver equilibrado, você vai poder, não é? De acordo com as ordens superiores, você vai poder fazer uma visita ao seu afeto que ainda está encarnado. Mas para isso você precisa ter equilíbrio, porque como Lísias termina dizendo para o André Luiz, quando nos começos da colônia, não é, nosso lar, quando a colônia começou a ser organizada, era um verdadeiro pandemônio, porque era confusão o tempo todo, porque nós encarnados vivemos nas nossas provas e expiações, e os desencarnados vinham, né, sabiam ter essas notícias do plano, ficavam também igualzinho, sem poder, na realidade, mudar o cenário, ficavam mais desequilibrados ainda. Então, o resumo do capítulo é isso, e o importante é que o André Luiz, ele fez esse aprendizado de saber esperar, ele não forçou uma situação, não é? Então, terminamos o capítulo 23 com as bênçãos de Deus, desejando a todos muita paz, que Deus abençoe vossos lares. Fique com Deus, que Jesus sempre nos acompanhe.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.